Olá para todos, a paz de Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com a nossa série sobre as 7 cartas do Apocalipse, que você pode encontrar no livro de Apocalipse, é claro, nos capítulos 2 e 3. Hoje nós vamos fazer aqui uma breve e rápida passagem pela carta de Filadélfia. São muitos detalhes históricos e proféticos, não dá para abordar a tudo. Alguns personagens que nós vamos citar, que infelizmente também não dá para citar todos, o que acaba sendo uma injustiça com alguns outros que foram importantes, relevantes nesse momento. Então, a igreja de Filadélfia, como está no próprio texto que nós vamos ler daqui a pouco, o tema aqui é uma porta aberta, porque no texto desta carta em Apocalipse fala de uma porta que está aberta. Eu coloquei aqui, essas datas, elas são aqui colocadas pelo autor, este que vos fala, 1720, com o início aqui da Igreja Avivada, que foi o movimento do avivamento que aconteceu a partir do século XVIII, indo até 1947, quando foi votada na ONU a Resolução 181, que criou o Estado de Israel. A Declaração de Independência de Israel foi em 1948, maio de 1948. Então ela vai da Igreja Avivada até a Igreja Morna, que é uma referência à carta à Igreja de Laodiceia, onde o Senhor diz que esta igreja é morna. Então ela vai sair de um avivamento e vai ter um declínio. Ela vai se tornar morna aos olhos do Senhor, uma igreja com condutas desagradáveis aos olhos de Deus, ao ponto do Senhor dizer que vai vomitá-la da sua boca, Ela não fará parte, daquilo que é o corpo de Cristo, Esse momento aqui ele é muito semelhante ao momento que encontramos na carta de Éfeso e, em especial, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, quando encontramos 3 principais viagens missionárias realizadas por Paulo. E Paulo aqui aos Colossenses ele vai dizer, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Colossenses 4:3. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16:9. Então aqui existem uns desenhos de umas caravelas, porque está relacionado a esse período da expansão, quando missionários ingleses, europeus no geral, eles saem e vão para aquilo que é o Novo Mundo, Novo Mundo para eles, porque aqui já existiam civilizações pré-colombianas bastante desenvolvidas. Então eles vão para a América do Norte, América Central, vem para a América do Sul, África, Oceania, China, Índia, Japão, e muitos adversários. Todos os lugares onde eles chegavam já existia uma religião instituída, ou algumas religiões instituídas. Então houve, na realidade, um grande, que era um contraponto para eles, o cristianismo. Então houve muita resistência, então havia muitos adversários, como ainda há hoje. Então, os primeiros avivamentos eu botei aqui Jonathan Edwards, aqui é da data do seu nascimento e a sua morte, morreu novo, 1703 a 1758. E aqui do lado direito, William Joseph Seymour, que é um afrodescendente, norte-americano, que na sua igreja, nessa rua chamada Rua Azusa, lá em Los Angeles, Califórnia, ele começou os cultos na doutrina pentecostal, que podemos ver aqui os textos que falam do derramamento do Espírito Santo, que foi o que aconteceu lá em Éfeso, e Pedro ele repete nesse texto de Joel, e aqui em 1888, praticamente nessa data, quando ele funda a sua igreja, e depois em 1906, que isso é divulgado e vai influenciar inúmeras igrejas, inclusive algumas igrejas pentecostais que estão aqui no Brasil. E há de ser que depois derramarei do
o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Joel 2, 28 e 29, citado, né, por Pedro quando da descida do Espírito Santo no livro de Atos. E há um clamor aqui no livro de Abacuque, né, que depois dela ter passado, né, principalmente pelo período, né, de Tiatira e Sardes, né, há um clamor que o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, ele foi ouvido e respondido por Deus e ainda continua, né? Deus ainda continua realizando a mesma obra hoje. O clamor é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então foram dois homens importantes nesse momento aí do avivamento, né? Jonathan Edwards lá no início e William Seymour quase já fechando esse período que eu separei para falar sobre a igreja de Filadélfia. E ao anjo que está em Filadélfia, escreve. Aqui a carta, né? Isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras e eis que pus diante de ti uma porta aberta. Por isso eu coloquei como tema uma porta aberta. E a chave de Davi é o Senhor que abre esta porta, né? Filadélfia também, ela estava numa posição geográfica estratégica, né, numa estrada, né, em vias, né? E ela era uma porta de passagem, né, tanto para a Europa quanto descendo em direção ao Oriente Médio, né? E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ver aqui, fazer uma passagem verso a verso, um pouquinho aqui. Então, Filadélfia, né? A situação geográfica, nós encontramos aqui, né, a situação das 7 igrejas aproximadas, né? Filadélfia está aqui, a sexta. E ela foi fundada pelo rei Eumênio II de Pérgamo. Ele foi o fundador de Filadélfia. Aqui era Anatólia, depois passou a ser hoje é a Turquia, né? Então, a antiga Anatólia. E em 189 a.C. O nome da cidade, né, Filadélfia, foi uma homenagem ao seu irmão Átalo II, seu sucessor, e era conhecido como Filadelfos, que significa alguém que ama a seu irmão. Nós vamos ver aqui daqui a pouco, né, a etimologia da palavra, a origem desse nome, Fila e Delfos, né, que são duas palavras. Então, a etimologia, né, Filadélfia, né, eu já coloquei aqui colorido, né, em vermelho e azul. Tem origem grega, aqui está escrito em grego, Filadélfia, formada de duas palavras cujos significados são fila, de filéu, amo, gosto. Mas amo, gosto, diferente de eros, que seria o amor carnal, sensual, e ágape, que está relacionado ao amor de Deus, que é o amor incondicional. Está ligado a amigos, amor entre amigos, entre irmãos. E adelphos, irmão, fraterno, patrício, correligionário.
Então a interpretação ela é diferente do significado original, porque a interpretação ela diz respeito ao contexto, né? Ele deu o nome da cidade Filadélfia porque ele amava o irmão dele. Então, Filadélfia, tanto a tradução como a interpretação podem ser amor ou laços, sentimentos fraternais, amor fraterno ou amor fraternal. Estes seriam alguns dos significados e interpretações, né, desta palavra Filadélfia. Vamos para o verso 7. Né? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Em Filadélfia, como nas demais 6 cidades que receberam cartas, né, de Jesus, elas eram politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses, tinham muitos templos, né, construídos, edificados, deuses tanto romanos quanto gregos. Na realidade, os romanos eles assimilaram, né, os deuses, né, gregos, semelhante a algumas religiões de matriz africana no Brasil, que fez, né, eu vou colocar aqui uma palavra que talvez muitos não gostem, fez um jogo, né, de palavras. Né? Ele pegou, né, um santo católico, viu a semelhança, né, com um santo ou deus africano e fez uma junção dos dois, né, uma fusão. Né? Os gregos eles já tinham, né, o seu panteão, né, muitos teons, deuses, né? E os romanos eles viram ali as semelhanças, né? E adoravam, né? Praticamente os mesmos deuses, às vezes com nomes diferentes. Né? Então eles cultuavam, eram adoradores de Zeus, que era o patrono dos deuses gregos, Artemis ou Diana, Afrodite, Roma, Atena, Apolo. Apolo era chamado de o Filho de Deus, o que morreu e ressuscitou. Por isso Jesus ele começa dizendo, ele é o santo e verdadeiro. Apolo é o falso, ele não é santo. Ele é um falso deus, né, como Baco, né, ou Dionísio, né, que eram deuses promíscuos, obscenos, profanos, cruéis. Por isso que Jesus ele vai olhar a situação religiosa, né, da cidade e ele começa dizendo que ele é o santo. No seu culto, a santidade. Na vida dos seus seguidores, santidade, santificação, verdade. E, infelizmente, os outros eram falsos deuses. Né? Por isso que Cristo ele começa dizendo que ele é o santo e verdadeiro. Todos os outros eram falsos deuses, promíscuos, obscenos, profanos, cruéis e vai por aí. Né? Então Jesus se apresenta aos crentes de Filadélfia como o que é santo e o que é verdadeiro. Quando ele se apresenta assim, nós podemos voltar lá no livro de Levítico, onde o tema é a santidade. Né? O Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. A mesma coisa servia lá para os irmãos de Filadélfia e ainda serve para nós hoje. Né? Sermos santos, porque o Senhor é santo. Não adianta eu dizer que sou santo e não sou, então eu não sou verdadeiro, eu sou mentiroso. Tanto os pagãos quanto os judeus, eles negavam ser Jesus o santo de Deus, o verdadeiro Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João, no primeiro capítulo do seu evangelho. Né? Prossegue. Ainda no verso 7, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor Jesus aqui nas cartas, ele usa muitos elementos, né, que estão no Velho Testamento. Vamos logo aqui embaixo, e nós vamos ver em Isaías 22, o Senhor dizendo, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, falando que ele daria a Jesus, né, sobre o seu ombro. Né? Na cruz, Cristo ele teria a chave, onde ele abriria e resgataria da morte, né, das trevas, do pecado, e ele abriria também a porta do céu da eternidade para aqueles que nele creem, ou continuam crendo. Né? Então, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, somente pela crença em Cristo, né, naquele que é santo e verdadeiro, o mundo ele fechou as portas. Quando você cria em Cristo, naqueles dias, e hoje não é diferente, quando você crê, o mundo ele fecha as portas.
Mas Jesus é aquele que tem a chave. Onde existem portas fechadas, muitas vezes elas estão fechadas porque Deus quer que feche, porque Ele fecha e ninguém abre. Existem portas que o Senhor fechou na nossa vida. Não adianta a gente ficar lá batendo, querendo entrar por lá. Não adianta. Ele fechou. Principalmente a porta que dá acesso, né, ao caminho amplo, espaçoso, que conduz à perdição. Essa porta ele fechou para nós. Mas ele abriu uma porta que é estreita, que leva a um caminho estreito, a porta que é apertada, né, estreita, e que nos leva no final desse caminho, né, à vida. Então, naqueles dias, hein, quando se convertiam, né, muitas vezes os cristãos eles se reuniam ainda nas sinagogas, como os apóstolos eles iam, né, ao templo à hora da oração. Isso nós vemos em inúmeras passagens. Paulo, depois, quando volta a Jerusalém, ele vai ao templo. Então era comum, eles não tinham templos, né, construídos, então era comum adorarem em casas e irem também aos sábados, né, às sinagogas. Mas quando se convertia ao cristianismo, você era expulso, a porta se fechava. Eram também expulsos das famílias, a porta de casa para muitos se fechava. Dos trabalhos também, dos sindicatos, todas as profissões eram relacionadas ou tinham um sindicato que tinha um santo padroeiro ou um Deus responsável, né? Então era comum, quando você aceitava Jesus, as portas se fechavam. E os cristãos estavam vendo isso. Puxa, aceitei a Jesus e todas as portas se fecharam. Mas não era assim aos olhos do Senhor, né? E não é assim para nós ainda hoje, né? Precisamos entender que Cristo abriu a porta, né, para uma nova vida e para a eternidade. Os que se convertiam também tinham os seus nomes, né, tirados do rol de membro. Você era descendência judaica. Quando você se convertia ao cristianismo, eles apagavam o seu nome da genealogia. Os romanos apagavam os nomes dos registros civis, né? Todos nós temos uma certidão de nascimento. Quando você olhar lá, você vai ler assim, registrada no livro tal, página tal. Era como se você aceitasse Jesus, fosse lá no cartório, pegasse a sua certidão e riscasse, né, o seu nome do livro, daquele livro lá, né? Você não tem mais direito, né, de ser cidadão. Então, em Sardes, né, na igreja anterior, o Senhor já havia dito que não riscaria os seus nomes. E que eles seriam colunas e nunca mais sairiam, né, da presença do Senhor. A chave de Davi é um símbolo de autoridade. O Senhor está dizendo, eu tenho a chave. Ele é o Senhor. Como Isaías diz, que estaria sobre o ombro do Senhor, a autoridade. A porta do aprisco, ela estaria e está sempre aberta para os seus. Aquelas outras portas, aquelas outras, né, ovelhas que ainda não estão em Cristo, as portas ainda estão abertas para que elas possam entrar. Eu tenho a chave, Cristo ele abriu, né, um novo e vivo caminho, e a porta dos céus está aberta desde que o véu se rasgou de alto a baixo. Verso 8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, né? Então já havia sido descoberto, né, o tesouro, agora a pérola de grande valor que é Cristo, né, ela está sendo apresentada, né, para o mundo. E o Senhor, nesse momento, ele viu a obra desses homens que estavam ali formatando, né, o cristianismo de acordo com a vontade do Senhor, né? E eis que diante de ti pus uma porta aberta, ou seja, a porta para evangelizar, onde estava sendo fechada na Europa, na França, eles tinham que fugir muitas vezes para a Suíça, da Suíça para os montes, né, para os Alpes, ou fugiam para a Inglaterra, da Inglaterra fugiam para os Estados Unidos, eles sempre procuravam um lugar de refúgio, mas o Senhor sempre pôs uma porta aberta para eles, né? Eles tinham que sair agora para evangelizar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que importava para eles era guardar o tesouro, era guardar essa palavra no coração e não negar o nome do Senhor, ainda que tivessem os seus nomes riscados e muitas portas fechadas para ele. Então esta igreja avivada, ela levava a palavra de Deus, a salvação em Jesus, a pérola de grande valor a todos os continentes. Como em Éfeso, a primeira igreja que saiu para semear, né?
produziu 100, 60, 30, a igreja de Filadélfia ela repetia também, só que agora num terreno mais expandido, né? As viagens de Paulo elas ficaram ali, né? Na Turquia, entraram na Europa, né? na Grécia. Ele também evangelizou, né? Em prisão na Itália, tentou ir à Espanha, mas neste caso não. Nós vemos que a porta da evangelização ela se abriu para um novo mundo. Existem aqui dois historiadores, né? Vocês podem ver aqui os rostinhos deles também. Missiólogo, né? Eu nunca tinha escutado esse texto, né? Mas eu fui pesquisar. Herbert Kane, né? Autor do livro Winds of Change in Christian Mission. Ele diz assim no livro, né? Nunca dantes na história da igreja cristã se fizeram um esforço tão concentrado, organizado, hercúleo, visando levar o evangelho até os confins da terra. Então, esse período a partir do século XVIII, com o avivamento, né, um esforço muito grande foi feito, né, concentrado para levar a palavra de Deus. O historiador Kenneth S. Latourette, ele diz assim no seu livro também: nunca antes, em um período de igual duração, o cristianismo ou qualquer outra religião tinha penetrado pela primeira vez em uma área tão grande. A porta se abriu. E o Senhor ele contou com homens e mulheres fiéis. Aqui estão alguns notáveis missionários, né, que vêm século XVIII, XIX. Eles vêm evangelizando. Já me chamaram a atenção aqui porque eu coloquei as mulheres aqui abaixo, tá? Mas eu troco depois. Então vemos aqui alguns homens, né? Índia, China, Japão, Coreia, Ilhas Hébrides, dos mares do Sul, Sumatra, Síria, África, Brasil, Calabar, África Ocidental, Austrália, Ilhas Salomão, China, Índias e outras terras, né? Então o evangelho ele estava sendo levado a toda criatura, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Aí só depois virá o fim, né? Então ele entrou em vários lugares, por exemplo, no Japão, né? O evangelho entrou, mas depois o Japão, né, ao retirar os missionários, ele fechou, né, a porta foi fechada, né, para a pregação da palavra por cerca de 200 anos. Mas hoje, graças a Deus, ela está aberta de novo e muitos japoneses servem, né, ao Senhor e aguardam junto conosco, né, a volta de Cristo. Então são homens notáveis, né, que se esforçaram tanto. Em especial esses dois aqui, né, eles eram morávios, né, antiga região da Tchecoslováquia, que também era chamada de Boêmia, né? Eles foram para a Índia e eles queriam se vender como escravos para evangelizar entre eles, mas não foi aceito porque eles eram brancos. Então eles queriam tanto evangelizar em lugares que eles não podiam, que eles queriam estar na situação de escravos para poder evangelizar entre os escravos, né? Se você puder depois procure, né, os seus nomes, né? Dave Nichtman e Johann Leonard Daber, e faz uma pesquisazinha sobre eles, você vai ver histórias maravilhosas, né, de homens sérios que levaram a palavra de Deus mesmo em lutas e perseguições. Aqui também uma parte importante aqui desse avivamento, né, que vai dar origem inclusive a algumas igrejas que encontramos ainda aí pelas nossas ruas, graças a Deus, né? Os irmãos Wesley. Aqui nós vemos o Charles Wesley, que ele era um compositor, e ele fazia aqui um par perfeito com seu irmão, né, John Wesley. Charles ou Carlos Wesley, né? Bem que muita gente não gosta de traduzir nomes, né? Então, Carlos Wesley e João Wesley são fundadores da igreja metodista wesleyana. E o Wesley ele era um pregador, né? Que muitos diziam que a sua palavra tinha a inspiração divina, a graça de Deus. Isso pode ser visto, né, nos seus sermões que ainda podem ser encontrados escritos, né? Esses três aqui eles eram bem amigos, né, com George, né, Whitefield, mas eles discordavam em doutrinas, né? Calvinismo e
mesmo assim, mesmo eles discordando, né, arminianismo, né, e mesmo eles sendo discordes em algumas coisas, eles não deixaram que a amizade deles fosse afetada por isso. Onde um abria igreja, né, o outro não abria, para que não gerasse ali qualquer tipo, né, de confusão, né. E Jonathan Edwards também tem um sermão maravilhoso dele, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele influenciou muito George Whitefield, né, e os irmãos, né, Wesley, depois eles foram para os Estados Unidos, voltaram, né, para a Inglaterra. A discordância entre eles, né, na questão doutrinária, não na amizade, era tão grande, né, que Whitefield e os Wesley eles conseguiram se reconciliar depois de um tempo, apesar de diferenças teológicas, né, ainda em andamento, né, que quando perguntado, né, se não veriam, né, John Wesley, quando perguntado, né, se veriam John Wesley no céu, Whitefield respondeu: sim, você está certo, não o veremos no céu. Ele estará tão perto do trono de Deus que nós estaremos tão longe que não seremos capazes de vê-lo. É interessante que, mesmo nessa discordância, quando George Whitefield ele passou, né, ele veio a falecer, quem pregou no sepultamento dele foi John Wesley. Há um detalhe interessante que eles consultavam a palavra, eles diziam que lançavam sortes, né, para saber que tipo de trabalho iria realizar, se iam ou não juntos, né, para um certo trabalho. Tanto é que quando os irmãos Wesley eles foram para os Estados Unidos, eles lançaram sorte, e nessa lançamento de sorte, na consulta da palavra, né, o Whitefield não foi permitido ir e ele ficou muito triste. Mas depois ele foi também, né? Ele queria evangelizar entre os nativos, né, americanos, mas ele voltou decepcionado, né? Então são homens que influenciaram bastante, né, esse período aí do século XVIII, né? É bom conhecer um pouco mais sobre a história deles. Não dá para aqui em 5 minutos falar alguma coisa, né? Mas é muito interessante, muito bom a gente pesquisar e conhecer um pouco mais sobre estes homens. Verso 9, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, fora qualquer coisa de antissemitismo, porque isso aqui é uma representação. Naquele dia os judeus eram opositores, até porque se pregava uma doutrina que era diferente da deles. Eles não criam que Jesus era o Messias, né, davídico, prometido, citado em mais de 300 profecias no Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus diz, né, examinar as escrituras, né, elas testificam de mim, né, mas eles não criam, não aceitaram, né. E quando eles não aceitaram, né, a porta da graça, né, ela se abriu para nós, né. Então, naqueles dias, né, eles eram os opositores, que profeticamente representaria a igreja que se diz mãe, e em seus tribunais do Santo Ofício que perseguiram, julgaram, torturaram, mataram muitos cristãos. Isso até o início do século XX. Né? Eles representam falsos cristãos que perseguiram e fizeram a Santa Inquisição, julgaram, condenaram, expurgaram, excomungaram no Tribunal de Santo Ofício. Né? Aqui há um exemplo de Galileu Galilei, né? Que para não ser queimado na fogueira, ele teve que negar o heliocentrismo. Né? Hélio é Sol e centrismo é o centro. É o Sol como centro do nosso sistema, que antes era geocentrismo, né? A Terra o centro, né, do nosso sistema. Aí ele teve que negar, mas depois que ele saiu, disse que mas que é o Sol mesmo, né? Mas depois, né? Como já havia feito na noite de São Bartolomeu, também recomendo que vocês vejam, em 23 de agosto de 1572, na França, né? Eles mataram cerca de 30 mil cristãos huguenotes, que eram protestantes franceses de convicção da fé calvinista. Né? Verso 12, farei coluna, é uma referência, né, às colunas que Salomão ele construiu no templo, no primeiro templo, só que essas duas colunas elas ficavam do lado de fora, junto ao pórtico, né? Mas quando o Senhor ele fala da coluna, do servo como coluna, ele fala da coluna dentro do templo. Assim como lá nas colunas, né, tinham os nomes escritos, né? Boaz, que
segundo os dicionários aí de gematria e dicionários de hebraico, pode ser velocidade ou nele está a força. Eu prefiro este aqui. A força está nele, em Deus. E Jaquim, que ele estabelece. Então, o Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso, né? O Onipotente. E é ele que nos estabelece povo seu, né? No templo, né, elas estavam do lado de fora, junto ao pórtico. Porém, nós estaremos dentro, como pilares, colunas do templo de Deus para sempre. As colunas do templo de Salomão elas foram quebradas, né, pelos babilônicos em 586 a.C., mas nós não. Seremos conservados, né, na presença do Senhor. Nós, antes gentios, não podíamos entrar no templo. Tínhamos que ficar no pátio dos gentios. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então escreverá o nome de Deus, de Jerusalém, o nome, né, da santa cidade, né, um novo nome, né, o qual ninguém conhece, nós receberemos do Senhor. Né? E fechando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, a porta continua aberta, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Muito rápido aqui, perdão. Às vezes a minha leitura aqui também não está muito boa, acho que eu tenho que trocar de óculos. E tudo aquilo que está escrito aqui, que foi falado, siga este verso aqui. Examine tudo. E retém só o que for bom. O que você não concorda, amém, discordamos. Vamos fazer igual George Whitefield e os irmãos Wesley. Vamos discordar, mas não vamos ser inimigos. Né? E vamos nos ver no céu. Talvez você esteja mais perto, né, de Jesus do que eu. Né? E isso vai ser para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21. Comentário, se você quiser, pode deixar aí abaixo aí no vídeo. Ou se quiser mandar por e-mail alguma pergunta em particular, estamos aí à disposição. Amém? A todos a paz do Senhor. Até a próxima, que será a igreja de Laodiceia. Shalom, shalom, leitraot.